Fala galera, agora a gente está começando o nosso módulo de fórmulas de texto. E como tudo que a gente fez até agora no curso, a ideia vai ser a seguinte: eu vou explicar algumas coisas aqui no quadro, depois a gente vai entrar no Excel para fazer um exercício juntos e depois a gente vai deixar um desafio para vocês, beleza? Então vamos lá. Imagina o seguinte, na célula A4 eu escrevo João Paulo Martins, o meu nome, beleza? Primeiro conceito muito importante que a gente tem que entender para prosseguir com a matéria, que é o seguinte: cada letra ou espaço ou número no Excel representa o que a gente chama de caractere. Então, se eu escrever João Paulo Martins, eu tenho dentro dessa célula 18 caracteres, beleza? Onde as letras representam caracteres e os espaços, por exemplo, aqui entre o João e o Paulo, eu tenho o 5º caractere. Entre o Paulo e o Martins, o 11º caractere. Também representam um caractere. Então, no total, são 18. E a minha intenção é o seguinte: eu vou mostrar para vocês 4 fórmulas que podem ser muito úteis para a gente conseguir pegar ou então juntar textos que estão dentro de uma célula. Para começar, se eu quisesse pegar o nome João da célula A4, eu vou escrever a fórmula esquerda em uma outra célula. E essa fórmula esquerda, ela vai me pedir 2 argumentos. Primeiro argumento é o texto, ou seja, da onde eu quero retirar alguma coisa. Então eu selecionaria a célula A4, porque eu quero retirar um fragmento desse texto aqui, no caso João. E depois o número de caracteres. O que é esse número de caracteres? Basicamente é o seguinte: se eu usei a fórmula esquerda, o Excel já sabe que eu vou começar da esquerda para a direita, beleza? Então ele sempre vai pegar do primeiro caractere do texto. A partir disso, o que ele quer saber agora é o seguinte: quantos caracteres a partir desse você quer? E aí eu coloquei 4, por quê? Porque eu quero 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse colocado 5 ao invés de 4, ia ser João e um espaço. Se eu tivesse colocado 6, ia ser João, espaço P. Beleza? Então a ideia é essa. E o direita, ele é muito parecido com o esquerda. Só que agora, ao invés de ser da esquerda para a direita, vai ser da direita para a esquerda. Então ele vai extrair alguma coisa que está à direita desse meu texto maior. Beleza? No caso aqui, Martins. Então, mais uma vez, qual é o texto da onde eu quero fazer a extração? A4, e depois o número de caracteres. Por que aqui eu coloquei 7? Porque vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então ele está pegando da direita para a esquerda os 7 caracteres. E aí eu tenho como resposta Martins. E para finalizar, se eu não quisesse nem João, nem Martins, se eu quisesse Paulo, que está no meio do texto. Repara que como Paulo está no meio do texto, eu não posso usar nem o esquerda, porque o esquerda começaria do primeiro caractere, nem o direita, porque o direita incluiria o último caractere. Eu vou ter que usar uma outra fórmula, que é a fórmula este.texto. O que é este.texto? Extrair texto. Então a ideia é a seguinte: o Excel me dá a oportunidade de extrair um texto de um texto maior. E aí ele vai me perguntar da onde eu quero começar essa extração, beleza? Nesse caso aqui, eu vou querer começar a extração desse P aqui, de Paulo, beleza? Então, quais vão ser os argumentos da fórmula este.texto? Primeiro o texto, e aí mais uma vez, célula A4. Depois ele pergunta quem é o número inicial. E quem é esse número inicial? Basicamente, qual é o primeiro caractere que vai ser extraído, beleza? E aí eu coloquei o número 6, porque eu quero que ele comece aqui do P de Paulo. E depois ele pergunta quantos caracteres a partir desse número inicial. No caso 5, porque 5. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso eu tenho aqui o Paulo. Agora imagina o seguinte: eu fiz a fórmula esquerda na célula A5, a direita na célula A6 e o este.texto na célula A7. Se eu quiser, eu posso juntar informações numa outra célula usando a fórmula concatenar. Beleza? Essa fórmula é bem interessante e ela me dá a oportunidade de selecionar várias células e eu consigo juntar numa célula essas várias células que eu selecionei. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever assim, ó, João-Martins, eu poderia usar igual concatenar, primeiro argumento, célula A5. Por que A5? Porque A5 é onde eu tenho João. Depois, abro aspas, tracinho, fecho aspas. Esse é o segundo argumento. Por quê? Porque aqui eu não estou tratando de uma célula, eu estou tratando de um texto. Se eu estou tratando de um texto, eu tenho que colocar aspas no começo e aspas no final. Ponto e vírgula, A6. Quem é o A6?
A 6 é o Martins, que está aqui. Então ele vai pegar o João traço Martins e vai escrever João traço Martins, beleza? Essas são as 4 primeiras fórmulas de texto. Agora no próximo vídeo a gente vai continuar falando de outras formas. Um abraço!